Aleluia, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de toda honra e toda glória, digno de louvor e adoração. A nossa vida é tua, Pai, a minha vida, a vida desta pessoa que está ouvindo esse vídeo, desses familiares, desses amigos, de todos, Pai. Olha para esta terra, Senhor, eu já contemplo a Ti, eu já testemunho, porque eu sou testemunha Tua, Pai. Que o Senhor tem visto esta terra, que o Senhor está falando com Teu povo, que o Senhor está usando Teus pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, homem e mulher, que estão em oração Te buscando, Deus. Assim como o Senhor fazia com os Teus apóstolos, com Teus discípulos, com Teus... aqueles que o Senhor queria, papai, mandar a mensagem, o Senhor tem feito hoje também. Porque o Senhor usa quem o Senhor quer e para a finalidade que o Senhor quer, e assim seja. E nós agradecemos e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Meus irmãos, é só a gente crer e a gente obedecer, a gente tá realmente assim, estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, priorizando estar falando com Deus, criando intimidade com o nosso Pai eterno, que a gente vai ouvir novamente a voz de Deus. Amém? Então, quero compartilhar com vocês aqui em Provérbios 6, do versículo 12 ao 22, que diz assim, iniciando pelo versículo 12. O homem de Belial, o que é homem de Belial, meu irmão? Homem de Belial, minhas irmãs, é aquela pessoa que tem perversidade na boca, nas palavras, aquelas pessoas que guardam no coração a vingança, aquelas pessoas que tem no coração coisas ruins, que maquina coisas erradas contra o próximo, que maquina coisas erradas de dia e de noite, que nos pensamentos dele realmente só fertiliza coisas ruins, desagradáveis aos olhos de Deus. Então, o que diz aqui no versículo 12 é que o homem de Belial, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Olha aí. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando intrigas. Você é alguma dessas pessoas ou conhece, meus irmãos? Se você nós somos pecadores e muitas vezes a gente cai nessas ciladas, nessas atitudes. Então é o momento da gente reconhecer aqui na Bíblia os nossos erros, fazer um autoexame e nos arrependermos. Verdadeiramente, se a gente arrepender, a gente vai largar essas coisas erradas, porque não pertence a Deus. Aqui a Bíblia está descrevendo esse tipo de pessoas e vê o que vai acontecer, né? Porque a própria palavra de Deus descreve a pessoa, diz o que é e depois dá a resposta, se a pessoa continuar com essas características, com esse tipo de comportamento. Então eu vou ler e depois eu vou explanando, tá? Então, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal. Ainda anda semeando brigas, intrigas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha aí, o que Deus ele avisa, ele descreve, ele revela quem nós somos, porque Deus que conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente até está fazendo as coisas pensando que a gente não é essa pessoa tão má, mas quando a gente chega aqui, vai lendo a Bíblia, a gente vai se identificando, sabendo o tipo de pessoa que Deus, por conhecer cada um de nós, porque o nosso sopro de vida foi Ele que deu, Ele que examina o nosso interior, então Ele mesmo vai revelando para nós mesmos, através da palavra, quem estamos sendo, amém? E diz assim, no versículo 16, estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Veja, meus irmãos, que o coração que maquina e o pensamento pecaminoso,
o coração que maquina o mal e o pensamento pecaminoso, ele apressa a correr para fazer o quê? Maldade, para fazer mal, né? Ele não se apressa para fazer coisas boas, porque o coração dele ali está cheio de coisas ruins, de maldades, de perversidades, não é? E a testemunha falsa, que respira mentira, Deus ele vai cobrar, porque Deus ele examina, ele sabe o coração de cada um de nós. Ele vai cobrar por cada vida que estão sendo ali, estão sendo acometidas por essas testemunhas mentirosas, estão sendo maltratadas, né? Quantas pessoas aí não estão sendo caluniadas por pessoas que foram, assim, ser testemunha, falando coisas que essa pessoa não praticou, que ela não fez. E essas pessoas hoje estão pagando um preço alto, né? Por conta de uma testemunha errada, de uma mentira que foi comprada para falar contra aquela pessoa, meus irmãos. E no versículo 20 diz: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Meus irmãos, aqui a revelação, quando eu estava lendo, me deu assim uma forte lembrança da importância de uma mãe e de um pai, porque ele só pode dar conselho, a mãe só pode aconselhar o filho quando ela tem embasamento na palavra de Deus. Porque imagine um coração de uma mãe cheio de tudo isso que já foi, né, aqui lido, né? Uma mãe que tem um coração cheio de coisas, de pensamentos, de guardando raiva e rancor, ela vai orientar o filho de que forma, não é? Então, assim, uma mãe, para ela orientar o filho, para ela ensinar o filho, por que eu digo mãe? Porque mãe é aquela que molda o caráter do filho, é aquela que Deus revela na palavra dele, que é administradora do lar. Então, assim, que é auxiliar do lar. Então, a mãe, ela tem essa capacidade de moldar o caráter do filho. E quando ela não tem embasamento na palavra de Deus, quando ela não prioriza a palavra de Deus, não tem a responsabilidade de estar ali na presença de Deus, ela não pode instruir o filho. Porque se ela instruir, ela pode instruir para caminhos pecaminosos, entendeu? E no versículo 21 diz: ata-os perpetualmente, atas o quê? Os mandamentos de Deus perpetualmente no teu coração e pendura-os no teu pescoço. Esse é o conselho de Deus para a nossa vida, para a gente nunca mais esquecer da palavra de Deus, para quando a gente tiver que fazer algo, a gente lembrar da palavra de Deus e perguntar: Deus, o Senhor está de acordo? Está conforme a tua vontade, Pai, o teu querer? Deixa eu abrir minha Bíblia e deixa eu ver. E aí quando a gente abre a Bíblia que vai ler, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é atual. A Bíblia sagrada, ela é viva e atual. E quem instrui a gente é o Espírito Santo, que através da nossa leitura na palavra de Deus, a gente recebe essa revelação, essa resposta. E para finalizar, no versículo 22 diz: quando caminhares, te guiará. Quando deleitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Quem fala conosco? Quando a gente ata, né, a palavra de Deus, os mandamentos, quando a gente ata perpetualmente no nosso coração e pendura ao nosso pescoço, né? A gente traz a lembrança, porque algo que está pendurado no nosso pescoço, em todo o tempo a gente está ali, está visualizando, outras pessoas estão visualizando. Não é para a gente amarrar a palavra no pescoço, não, meus irmãos. É simbolicamente para a gente guardar no nosso coração, nos nossos pensamentos, o que a gente lê no dia a dia na palavra de Deus e pedir a Deus para trazer a nossa revelação, né, daquilo que a gente vai fazer diariamente. Então, quando a gente guarda isso, que tudo que a gente vai fazer, a gente, pensa em Deus, a gente vai dormir, tá pensando, tá refletindo sobre o que a gente fez durante o dia e o que a gente vai fazer no dia seguinte, embora o futuro, a nossa vida toda pertence a Deus, mas a gente faz aqueles projetos, planos, né, e Deus, ele decide. Aí Deus, a gente acorda com aquela resposta de Deus, com aquela revelação, porque Deus é fiel e justo em todo o tempo. Eu já agradeço a Deus pela nossa vida e espero no Senhor o direcionamento e o desígnio para todo o tempo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.